Primeiro, bom dia a todos. Eu sei que alguns chegaram depois, eu não tinha visto ainda. Quem é que não conhece o litoral de Itaipu? Quem é que nunca esteve aqui? A maioria, então, né? Quem é que conhece a praia, mas nunca subiu aqui na duna? Eu venho pra praia. Eu venho pra praia. Quem é que não conhece a professora Heloísa? Nossa, não conhece não? Não conheço. Nem de vista, nem de nome, eu sou famosa, gente. Já faz parte da AGU e tudo, e já deu entrevista na Globo, olha só. Ah, que chique. Você não existe, né? Bom, seguinte. Levando em consideração tudo aquilo que a gente já conversou em sala de aula, e desde o início eu tinha uma intenção clara de realizar dois trabalhos de campo, dois trabalhos com vocês. O primeiro seria aqui em Itaipu e o segundo seria no litoral de Maricá. O primeiro, seria no caso esse daqui, seria para que a gente tivesse uma ideia mais ampla de todos os ambientes, ou boa parte dos ambientes que nós trabalharíamos ao longo do curso, e que de fato chegamos a trabalhar. O segundo campo do litoral de Maricá seria para uma coisa mais específica, mais diretamente voltada para a aplicação do conhecimento que a gente adquire na geomorfologia costeira em termos de pesquisa, onde eu mostraria para vocês diversas metodologias de pesquisa, mostrando amostras de campo, dados de geofísica. Ia levar a professora Heloísa também lá para o campo de Maricá, que trabalha com bioindicadores, com reconstrução de paleoambientes. Então não foi possível por conta da greve, a gente perdeu o ônibus, então ficou como opção, o que não é uma opção ruim, realizarmos o nosso trabalho de campo aqui, em Itaipu. É muito importante para mim fechar esse semestre com vocês com pelo menos um campo. É o momento que nós temos de estar trazendo todo o conhecimento, todas as discussões de sala de aula para a prática e estar mostrando isso para vocês no campo. Então a gente vai tentar fazer agora um link entre boa parte daquilo que nós conversamos durante a disciplina em sala com o que a gente vai observar aqui no campo. Eu me lembro de já ter feito alguns comentários com vocês em relação a essa área, especificamente. Por que eu ressaltei que é interessante fazer um campo aqui? Quem é que se lembra disso? Quais são as vantagens que nós temos ao realizarmos um trabalho de campo nesse litoral? Porque tem vários tipos de ambientes. Aqui a gente tem boa parte dos ambientes geomorfológicos costeiros que nós trabalhamos ao longo do semestre. Por exemplo, o ambiente de praia, nós temos aqui o arco praial. Dentro da enseada de Itaipu, olha só, isso é um embaiamento, isso é uma enseada, faz uma curva mais ou menos assim, ó. Onde nós temos a praia de Itaipu até o canal, do canal até aquele costão lá embaixo, a praia de Cambuinhas, e de Cambuinhas até o próximo costão lá embaixo, a praia de Piratiliga, ok? Então isso daqui, todo esse conjunto forma um arco praial, um arco de praia, segmentado por um canal de maré. Olha só, esse também foi um dos ambientes que nós abordamos em sala de aula, ok? E interrompido, intercalado por costões. Isso é uma característica muito comum do nosso litoral. Nós temos uma geomorfologia fortemente marcada por uma extensão de barreiras arenosas com sistemas lagunares na retaguarda, interrompidos, cortados pelo embasamento cristalino pré-cambriano. Então, isso é uma característica da nossa costa. Para quem conhece o litoral sul, Rio Grande do Sul, aquela região toda, sabe que ali quando você vai na praia, você caminha ou pega um carro e pode dirigir ali por mais ou menos 100 km sem nenhuma interrupção do embasamento. Por quê? Porque a planície costeira ela avançou muito em relação ao mar e o embasamento cristalino lá está muito mais para o interior do continente. Okay? Então nós temos aqui o sistema praial, está aqui o arco de praia, segmentado por canal, por costões. Cada praia dessa com características próprias geomorfologicamente e considerando a dinâmica e a sedimentologia. Itaipu é completamente diferente de Cambuinhas, que também é diferente de Piratiliga. Isso tudo tem a ver com o contexto em que elas estão. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Tem a ver com a influência das ilhas, ilha do pai, mãe e menina, para quem não conhece. O pai geralmente é o que fica mais exposto e a mãe e a menina é que fica mais protegida. Então não é difícil de decorar não. O pai é o que está mais exposto ao mar
e a menina que está mais protegida, próxima da costa. Então é pai, mãe e menina, ok? Então nós temos, além da praia, vários outros ambientes. O canal de maré, que faz uma ligação, cortando o sistema de barreira arenosa ou cordão litorâneo. Olha só, tudo isso daqui forma um cordão litorâneo. Se vocês observarem, topograficamente, a praia representa a porção frontal dessa barreira. Aí vocês podem observar, mesmo com todo o grau de alteração que já se observa hoje, mesmo com todas as mudanças, nós temos uma elevação, até com algumas dunas vegetadas que a gente ainda consegue observar daqui, alguns resquícios ainda de dunas, bastante cobertas pela vegetação, mas logo a seguir, a gente observa que a topografia ela muda completamente em direção à lagoa. Então nós temos, olhando daqui para lá, nitidamente uma geomorfologia característica de uma barreira arenosa, onde eu tenho também a presença de dunas. Mas num contexto mais amplo, nessa barreira arenosa eu tenho a barreira como um todo, englobando a praia e as poucas dunas que a gente observa ainda sobre essa barreira arenosa, ok? Bom, então nós temos praias, barreiras arenosas envolvendo aí a praia e a presença de dunas, onde a maior de todas é exatamente essa, por motivos que nós já vamos conversar um pouco a respeito. Mas tem um outro ambiente muito interessante, a nossa retaguarda aqui, que é a Lagoa de Itaipu. Lembra que eu comentei com vocês, a geomorfologia do nosso litoral, ela é fortemente marcada pela presença de barreiras arenosas ou cordões litorâneos associados a lagunas costeiras da retaguarda. Aqui, a Laguna de Itaipu, ali nós temos a praia de Piratiriga e a barreira, consequentemente, com a Lagoa de Piratiriga, a retaguarda. Lá no Rio, aquela região lá da Zona Sul, com a Lagoa Rodrigo de Freitas, a retaguarda, bastante modificado, bastante alterado. É bom que a gente tenha essa percepção de que isso é o que a gente observa hoje. E a gente ainda tem vários elementos aqui que ainda não foram totalmente alterados pelo homem. O que não acontece de fato quando a gente começa a olhar para as áreas mais urbanizadas, como na Zona Sul do Rio principalmente, ok? Onde o nível de alteração lá é quase que completo. Você dificilmente enxerga alguns elementos que te apontam para um ambiente geomorfológico pré-existente naquela região. Sabe-se, óbvio, porque é uma característica natural de toda essa região. Mas ali os ambientes já foram completamente modificados. E o mais interessante é a gente observar o seguinte: lá é o extremo daquilo que nós podemos fazer em termos de transformações ambientais, modificando esses ambientes. Aquilo lá é um exemplo mais dramático, mais extremo do quanto nós podemos destruir todo esse ecossistema, todos esses ambientes que são muito comuns e característicos ao longo da nossa costa. Os poucos exemplos que nós ainda temos de áreas que ainda conseguem manter muitas das suas características naturais estão, obviamente, mais afastados dessa região metropolitana, com algumas exceções. Apesar de estar próximo aqui, aquela área onde eu faria o campo com vocês ainda é uma área relativamente protegida, está preservada. Nem tanto por se tratar de uma área de proteção ambiental, porque mesmo sendo uma APA, está sujeita a tudo. Nós realizamos trabalhos de campo lá periodicamente e a gente encontra de tudo: carcaça de carro, queimadas, casas construídas no meio da área de proteção ambiental, lixo, roubo de areia, prática de off-road sobre as dunas, destruindo as dunas. Então, mesmo sendo uma área de proteção ambiental, ainda está sujeita a tudo isso. Então, até esse momento, ainda se mantém relativamente preservada, porque a urbanização e a especulação imobiliária e todos os problemas associados ainda não alcançou aquela região na mesma proporção que vem acontecendo com o Rio ao longo do século XX e com essa região aqui já na segunda metade e que vem se intensificando principalmente a partir da abertura da ligação com o Rio, com a construção da ponte da década de 70, ok? Então Niterói tem uma história bem interessante. Ela tem um ritmo de crescimento urbano que é até a construção da ponte, e que com a construção da ponte de Niterói em 74 para 75 ocorre uma explosão imobiliária. E essas áreas aqui são as áreas que mais vão sofrer, que mais serão alteradas por conta dessas mudanças. Para vocês terem uma ideia,
eu tive uma professora da UERJ, e ela era até da área do Departamento de Educação. Ela conversava com a gente sobre isso, naquela de vocês apresentarem trabalhos, a gente sempre levava alguma coisa relacionada ao ambiente que a gente gosta. Então, naquela época eu já apresentava trabalhos dentro das disciplinas de didática, voltados para os estudos que eu já estava desenvolvendo na época. Então a gente conversava muito sobre o Niterói antigo, até porque ela tinha quase 80 anos de idade, já até se aposentou. E ela comentava que ela comprou na década de 70 um lote, antes da abertura da fonte, dentro da lagoa de Piratininga. Ela falou, naquela época a gente não tinha aquela consciência ambiental, então, e realmente o marco dessa mudança, da maneira de nós nos relacionarmos com o meio que a gente vive, com o ambiente como um todo, essa mudança de pensamento ela se dá sobretudo a partir da década de 70, onde de uma maneira geral, lógico que isso não vai ocorrer de forma bem abrangente, é uma ideia que se planta, que começa a se multiplicar, mas a gente passa cada vez mais a se enxergar enquanto parte desse meio, e não como um elemento dissociado, ou seja, não é a natureza e o homem é parte integrante dessa natureza, ele faz parte disso tudo. Então essa maneira de pensar, ou de analisar, ou de avaliar, de conduzir várias questões relacionadas diretamente ou indiretamente ao ambiente em que se vive, elas começam a sofrer algumas modificações. Principalmente porque a gente começa a adotar essa percepção de que não é o meio ambiente e o homem. Ambos são uma única coisa, ok? Somos parte desse meio em que a gente vive. O homem é um elemento ativo, sujeito a transformações e também com ampla capacidade de modificar o meio em que ele vive. Então a gente começa a perceber, na década de 70, uma série de mudanças em relação a isso. E ela me dizia que naquela época as pessoas compravam sem dó na consciência. Estava aterrando a lagoa para construir, para montar condomínios. E era uma coisa assim, muito interessante para eles, porque eram as áreas mais assim, valorizadas da época. Então ela comentou, na época que ela comprou um lote, que na época que ela foi comprar, as cercas de bambu ficavam dentro d'água. Mas por que isso? Porque já fazia parte de um projeto da Prefeitura de Niterói de criar novas áreas para urbanização, inclusive dentro do espelho d'água, incluindo ali parte do espelho d'água da Lagoa de Piratininga. Então isso começa na década de 70 e vem só se intensificando. E os problemas e conflitos que a gente observa ainda hoje em função disso são inúmeros. Nós temos aqui do lado, quem conhece a história da aldeia aqui? Quem é que tem acompanhado isso? Oi? Fala, Henrique, por favor. Eu sei que eles ocuparam, visitando a terra aí, tentaram tirar. Eles não ocuparam não, acho que a região é deles. Se você observar, não está tão desocupado assim. Daqui a gente consegue ver movimento. Eles não ocuparam não, as terras eram todas deles, só que aí a circulação foi tomando e eles estão na linha que é deles. Estão querendo tirar, né? Bom, isso é um ponto de vista. Se você perguntar para as pessoas que compraram suas residências ali, eles já têm um outro ponto de vista. De quem é que está certo e quem é que está errado? Eles viveram ali muito tempo. Mas e o cara que comprou legalmente, com o aval da prefeitura, com a BIT, que paga imposto? Mas comprou um negócio que não era deles, né? Comprou uma... Mas não comprou legalmente? Mas o que é legalmente? Legalmente pra gente, legalmente pros índios não tem isso. Mas se você estivesse lá e estivesse pegando seu dinheiro e investindo no negócio que a prefeitura atesta para você que é legal. Aí sim, né? Entenderam quanto essa questão é muito mais complexa do que... Entenderam? Agora uma perguntinha. Pode ser ocupado? Oi? Segundo a prefeitura, sim. Oi? Mas a prefeitura ela pode modificar, criar um plano de manejo e dentro daquele plano de manejo um percentual daquela área de preservação, de proteção ambiental pode ser destinado para esse fim. Tá, mas um fundo geralmente começa. Mas é uma área de proteção ambiental ou uma área de proteção ambiental permanente? Ali? Não sei. Essa distinção geralmente não é mais feita, não.
não se considera, porque é o seguinte, quando você tem uma área de proteção ambiental, não significa que aquela área, primeiro, ela é pública, pode ser uma propriedade particular, e sendo uma propriedade particular, basta que a prefeitura apresente um plano de manejo para aquela área, destinando um percentual para a urbanização, entendeu? Então não é tão simples assim, é proteção ambiental, não pode construir. O que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, essas questões são muito mais complexas do que parece. E uma outra questão, por que eles estão reivindicando exatamente aquela área? Aqui tem o Sambaqui, mas não lá. Tá, mas eles veem como um caso onde fosse um todo. Mas no litoral todo tem Sambaqui. Lá na Lapa de Maricá tem Sambaqui, lá em Cabo Frio tem Sambaqui, lá em Araruama tem Sambaqui, Saquarema tem Sambaqui. Então tem uma série de questões que a gente tem que considerar. Lógico, o poder público tem que mediar isso, mas acima de tudo tem que ser responsável pelas suas ações. Então o que a gente tem aqui é um problema muito grave, muito complexo, certamente não será resolvido a curto e a médio prazo, ok? Até porque as pessoas que compraram suas residências ali, compraram legalmente, entenderam? Então eles têm tanto direito quanto os índios, ou não têm? Entenderam? O quanto essa questão vai muito além disso. Bom, deixando essa questão um pouco à parte, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Então nós temos barreiras arenosas, praias, dunas, o sistema lagunar à retaguarda, conectado ao mar diretamente com esse canal, que é o canal de Itaipu, que é uma área extremamente dinâmica. É muito interessante observar que a cada campo que eu faço aqui, esse canal está diferente. Às vezes a parte mais profunda dele está colada nessa margem do canal, que aquela extremidade está lá do outro lado, e às vezes a gente observa exatamente como está hoje. A parte mais profunda do canal está margeando o lado voltado para Cambuinhas. Nunca fiz um campo aqui, nesse intervalo de 6 em 6 meses, que observasse essa morfologia aqui do fundo do canal, semelhante ao que eu havia constatado no campo anterior. É extremamente dinâmico. Sobretudo porque está sujeito tanto ao que está acontecendo ali, na entrada, em função das ondas que chegam trazendo sedimentos, causando erosão, deposição, transporte, e em função da dinâmica interna da lagoa. Fala aí. Essa dinâmica aí, para dar um exemplo, uma amiga da minha mãe perdeu os 2 filhos aí, por causa dessa mudança que ocorre no fundo. Às vezes você tem um buraco ali completamente... E corrente. Você acaba sendo jogado para ali, de repente foi tampado e está ali no meio até hoje. Né? E tem pedra no fundo. Aí você chega naquilo ali para ver como é que isso tem uma movimentação, uma dinâmica muito grande. E por isso é que ninguém vai botar o cuecão para fora, ficar dando mergulho ali na hora que a gente estiver fazendo o campo. Quem quiser depois, a gente vai acabar o campo na parte da manhã mesmo, depois fica à vontade, dá uma volta aqui pela praia. Mas durante o campo vamos... Espero que eu prova amanhã. Bom, então olha só, primeira coisa, a gente está em cima da duna de Itaipu. Essa duna tem uma importância muito grande, ela está exatamente, como alguém já comentou aqui, no Sambaqui. Quem é que chamou a atenção para isso aqui? Isso, então explica pra gente o que é o Sambaqui. Aglomerado de contas, né? Tirado anos atrás, populações que viviam aqui. Um pouquinho mais do que isso. Não só conchas, mas qualquer artefato ou qualquer utensílio, qualquer ferramenta que eles possam ter usado e que representa um vestígio de algo que foi deixado aqui por uma população primitiva. Então nós temos, caminhando aqui pela duna, nessa face principalmente, a gente vai encontrar com muita facilidade algumas lascas de quartzo muito próximos de ossadas de pescado. Por quê? Porque eles se alimentavam do pescado disponível nessa região e as lascas de quartzo serviam para quê? Para cortar e preparar esse pescado. Então a gente vai encontrar isso aqui, ó. Isso. Agora, por que vai aparecer com tanta facilidade nessa extremidade aqui? Por que olha para baixo. Tem um tapete aqui de... Foi o quê? O que foi empurrado? Esse material estava onde? Lá embaixo. Será que estava lá embaixo mesmo? Olha o peso disso. Já estava aqui, a ocupação deles era...
Essa duna tem mais ou menos 20 metros de altura em relação ao nível do mar. Nós temos aqui vários níveis de sambaqui. Então, são várias camadas. Na medida em que essa duna foi sendo formada ao longo de milhares e milhares de anos, várias populações habitaram essa região. Então foram deixando essas marcas, esses vestígios. Só que acontece o seguinte, tudo isso está em subsuperfície aqui. Recentemente descobriram uma ossada de 8.000 e poucos anos aqui atrás. Foi levado para fora, datado, fizeram diversas datações. Não tinha ainda o acelerador de massa lá da UF. Então o pessoal tinha que mandar para fora para datar. E aí dataram de 8.000 anos. O que significa isso? Que nós temos evidências... Vou chegar lá. Nós temos evidências de que ao longo de milhares de anos, diversas populações habitaram essa região, não só uma. Não foi só 8.000 anos atrás que passou uma comunidade aqui migrando, ou para oeste ou para leste, e deixou alguma marca aqui, não. Era uma área bastante habitada por povos que antecedem aí a chegada dos europeus. Então, isso vai muito mais, tem vestígios de 8.000, 9.000 anos atrás, de 2.000, de 3.000, então tem várias evidências. 5.000 tem muita coisa. 5.000 tem muita coisa. Então, quando se considera que nós temos a possibilidade não só de achar essas ossadas, mas de datar e descobrir a idade daquele esqueleto, então a gente começa a construir toda uma pré-história geocronologicamente amarrada, ou seja, diversas dessas camadas foram sendo formadas e foram sendo depositadas, e vários corpos foram sendo enterrados aqui. Agora, ninguém vai cavar, por exemplo, 5 metros de profundidade para enterrar um cadáver. Vai enterrar em que profundidade? 7 palmos. Mais ou menos 7 palmos. Mais precisamente, 7 palmos abaixo da superfície. Em média é isso. Se a gente considerar que os povos primitivos não tinham tanta necessidade assim de estar escolhendo áreas específicas para isso, até porque a população era muito menor, então nós temos vários corpos enterrados aqui, vários esqueletos, em várias camadas, em vários níveis de profundidade, o que mostra um pouco também da evolução desse litoral, ok? Então é a pré-história dessa região contribuindo para o entendimento da geomorfologia e sobretudo da evolução geológica dessa área. Agora vamos começar a falar... Só para complementar o negócio dos sambaqueiros, eles eram povos seminômades, tá? Eram caçadores, pescadores, coletores. E cada, vamos dizer assim, tribo, né? Não sei como é que eles querem chamar esses grupos, eles tinham uma área de atuação, assim. Então eles ficavam migrando, eles ficavam um determinado tempo numa área, depois quando começava a escassear o alimento e tal, aí eles migravam um pouco. Então a gente consegue até fazer essa reconstituição assim da migração dos sambaqueiros ao longo da costa brasileira, em toda a costa brasileira, toda, absolutamente toda. Não é só em Cambuías. A gente pega no Brasil inteiro, tem. E eles ficavam nas porções mais elevadas, né? Para justamente, eles se estabeleciam, não construir aldeias, nada disso. Tanto que a gente não encontra restos de nenhum tipo de habitação. A gente encontra restos de instrumentos de trabalhar o peixe ou o que for. Mas eles não comiam alimento cru. Eles faziam fogueiras para cozinhar seu alimento, que no caso peixe, né? Eles pescavam. Então, sambaqui sempre tem muito isso, ó. Enquanto o André estava coletando osso e tal, eu estava coletando carvão que tem os montes, só vocês verem, tá? Esse carvãozinho aqui não foi da agora, ninguém fez antes. Mas a costa da praia não era mais pra cá? A costa da praia não era? Deixa eu falar sobre isso. Tá? Provavelmente é disso. Uma das maneiras que se tem de reconstituir vegetação, tá? Você quer saber como é que foi a vegetação de um lugar há milhares de anos atrás? Tem vários indicadores possíveis. Um deles é o estudo de carvão. Tem uma pesquisadora que trabalha no Museu Nacional, a professora Rita Hilber. Ela é especialista nisso aqui. Macrocarvão. Ela tem como identificar, você pega um carvão desse, ela tem como identificar que árvore, que tipo de árvore. Tá? E
e pela estrutura do carvão, das células, etc. E aí é lógico que eles não iam andar quilômetros para ir pegar uma árvore para fazer a lenha da fogueira. Eles coletavam a árvore que estivesse próxima. Então, você pode reconstituir a vegetação de um local baseado em carvão. E é a maior fonte de trabalho dela, sem dúvida. Ela estudou todos os sambaquis da costa brasileira pegando isso. Fazer trabalho um dela trabalho é de em cima de reconstrução ambiental. Aí dá para saber que tipo de vegetação tem ali. Na região dos lagos, lá, ela estudou todos os sambaquis na região dos lagos. É uma região que hoje em dia não tem mais, praticamente não há manguezal, tá? Até porque não é uma região propícia à formação de manguezal, mas ela encontrou vários carvõezinhos assim de árvores do mangue, mostrando que os poucos manguezais que tem na região já foram muito, muito mais extensos do que são hoje em dia. Porque eles tinham muita madeira de mangue para fazer as fogueiras deles. E ela identificou através disso aqui. Então o que a gente mais encontra em Sambaqui é pedacinho de osso, né? Aquele que eu mostrei, pequenos utensílios com aquele pedaço de quartzo ali e muito carvão. Carvão serve para datação também. Dá para datar e saber de quando foi isso aqui. Sempre com os devidos cuidados que ninguém impede, como a gente sabe, o cuidado, né, entre aspas, que a gente vê os poderes públicos com o cuidado que eles têm com a preservação do nosso ambiente. Se é permitido você fazer um condomínio, uma área de preservação ambiental, com certeza ninguém vai proibir que o pessoal faça uma festinha e faça um churrasquinho aqui em cima. Então, também não é tudo que Já que está datando o sambaqui, você está datando o churrasquinho do domingo passado. Tendo esse cuidado de fazer verificação, se isso não é da semana passada, tá? Mas a olho nu dá pra saber? Se você pegar... Não. O ideal é você pegar em subsuperfície. Não Superfície coletar é da complicado, porque pode ser uma coisa muito... Também isso aí pode ser. Tem um pouco você conhecer a história da região, você saber que isso aqui é o sambaqui, que foi encontrado, já foi datado. Então, não é porque eu encontrei um negocinho preto ali no chão que eu estou dizendo para vocês que com certeza isso aqui veio de fogueira sambaqueira, tá? É porque eu conheço a história dessa duna aqui. E tem algum interesse econômico também? Provavelmente é. Tem algum interesse econômico Em quê? nos sambaquis? Ou não, é só mesmo para pesquisa? Não é sambaqui. Sambaqui lá na manguezagem, Tem na APA de Guapimirim, quando você está indo para Guapi, esse sambaqui eu nunca fui, mas quando estava indo para a APA, assim, tem uma placa grande, sítio arqueológico, Sambaqui, aí uma placa assim para você sair da estrada para visitar. Tem sim.